Olá a todos. Hoje, dia 18 de outubro de 2022, estamos em mais um fórum de discussões do ciclo gravídico puerperal e neonatal. E hoje nosso convidado, mais uma vez, Dr. Sérgio Henrique Pires Ocano, que traz o tema de extrema importância, contracepção na população da diversidade sexual. O Dr. Sérgio é ginecologista e obstetra, com área de atuação em sexologia, é mestre e doutorando na Universidade de São Paulo e professor na Universidade de Ribeirão Preto e membro deste fórum permanente, iniciando aí nossa jornada em 2022. Dr. Sérgio, gratidão por sua presença mais uma vez, a palavra é sua. Eu que agradeço o convite. Acho que a gente trazer esses temas cada vez mais para discussão, né, para visualização aí do ginecologista, de quem tem atenção primária, quem está na chegada desse paciente ao sistema de saúde é muito importante, né? Nós fizemos duas discussões já anteriores, uma sobre saúde integral, discutindo o que a gente precisa conhecer dessa população, quem é essa população, o que a gente precisa oferecer como promoção de saúde, prevenção de doenças para eles. Depois a gente discutiu um segundo momento sobre pré-natal e parto, puerpério da população que engravida. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre prevenção de gestação não planejada ou controle de sintomatologia, né? Colocar aqui meus conflitos de interesse, né? Eu sou uma pessoa que eu pratico alguns treinamentos e aulas para a Bayer e para o Ganon. E antes de começar a conversar, eu acho que é bom lembrar disso daqui, né? Então, acho que um bom jeito da gente começar a contextualizar essa população é lembrar quem é essa população, né? Então, lembrando terminologias, quando a gente fala sexo biológico ou sexo anatômico, a gente está falando de genitália, a gente está falando de apresentação fenotípica dessa genitália ao nascimento. Normalmente, quando uma pessoa vai fazer um ultrassom gestante, todo mundo pergunta qual o sexo do bebê, quando nasce é menino ou menina, porque baseado numa genitália definiu-se que aquele papel seria de homem ou de mulher, seria uma genitália masculina ou feminina e associada a essa binariedade. A gente bem sabe que não é tão binário assim, né? A genitália ela pode ser representada de diversas formas, inclusive genitálias femininas que foram virilizadas ou genitálias masculinas que não sofreram a virilização durante o processo intrauterino, dando origem a genitálias intersexuais, mas geralmente essas crianças elas acabam sendo designadas de algum gênero ao nascimento. Então, elas acabam passando um processo adaptativo e são consideradas como meninas ou meninas, às vezes, na primeira infância aí. Essa questão do sexo anatômico, biológico, não tem nada a ver com a identidade de gênero. O gênero é uma construção social, né, que ela deriva aí de um momento histórico, cultural, onde nós estamos, né, imersos aí, no caso nosso, a sociedade ocidental, né? E aqui muita gente tem essa ideia do que é ser homem e o que é ser mulher dentro da sociedade. Para a grande maioria da população, o treinamento ali com a genitália anatômica corresponde ao que a pessoa se identifica na vida adulta. Nós vamos ter uma parcela aí de uma população que hoje chega no Brasil a quase 2%, onde essa congruência ela não acontece. A pessoa pode não se identificar com aquele gênero que foi designado para ela na infância ou ao nascimento. E aí essa pessoa que não se identifica com aquele gênero é conhecida como uma pessoa transgênera. Então, ela pode se identificar com um gênero oposto ou com uma condição neutra, ou muitas vezes uma condição fluida entre esses dois gêneros, uma vez que o gênero é uma construção social, né? Então, por exemplo, se eu me identifico com um papel feminino dentro da sociedade e eu nasci com uma genitália que na sociedade é entendida como feminina, então eu sou uma mulher cis, mas eu poderia me identificar com esse papel feminino e ter uma genitália que foi designada masculina ao nascimento, e eu seria uma mulher trans. Sempre o nome que vai designar é o nome da identidade dessa pessoa, né? Outro ponto que a gente precisa lembrar é a questão da expressão de gênero, que muitas vezes não tem relação também com a identidade de gênero. Essa pessoa ela pode se entender trans, mas não expressar por uma questão de medo, violência, segurança, né, expulsão de casa. Então, muitas vezes ela pode se expressar de um jeito que a sociedade espera, mas a identidade dela é outra, tá? E outra coisa que a gente precisa lembrar em consideração é orientação. Orientação sexual, e não, igual eu li outro dia no manual, opção sexual, não se usa mais esse termo, né? Porque ninguém opta por ser nada, as pessoas são o que elas são. Orientação sexual é uma condição voltada para o objeto de desejo dessa pessoa quando ele existe. Porque existem pessoas que não apresentam objeto de desejo, ou apresentam numa quantidade que não é significante. Eu posso me relacionar, mas isso não é importante para mim, né?
As pessoas que se relacionam com pessoas do mesmo gênero são conhecidas como homoafetivas, as pessoas que relacionam com outros gêneros são conhecidas como heterossexuais, e as pessoas que se relacionam com ambos os gêneros, ou todos os gêneros, são conhecidas como bissexuais, tá? É importante ressaltar que ser orientação sexual heterossexual não garante que essa pessoa sempre faça práticas heterossexuais. Assim como quando vocês atendem um paciente que é homossexual, nem sempre as práticas são exclusivamente homossexuais. E isso é fazer muita importância na hora da gente conversar com o nosso paciente hoje para discutir a questão de contracepção. Vamos relembrar também como é que a gente pode iniciar a abordagem quando a gente atende uma pessoa trans, né? Então, acho que o legal é sempre a gente se apresentar. Então, eu começo sempre assim: oi, meu nome é Sérgio, eu sou médico, ginecologista e obstetra e vou te atender hoje. A pessoa que está conversando comigo já entendeu que eu converso no masculino, eu me refiro a mim mesmo no masculino, eu sou médico, né? O Brasil, o português, ele tem essa facilidade da flexão de gênero no substantivo, no adjetivo, nos artigos. Nos Estados Unidos isso não existe. Então, lá, eles procuram utilizar e falar assim, olha, quando você for se apresentar, você precisa usar o pronome que você utiliza com você. Então, lá nos Estados Unidos, a recomendação é falar, oi, meu nome é Sérgio, eu sou médico ginecologista, eu vou te atender hoje e eu utilizo os pronomes ele e dele comigo. Porque lá não consegue ter essa flexibilização de gênero e substantivo e adjetivo igual a gente tem aqui. No Brasil, eu acho que isso não é tão necessário, mas pode ser uma alternativa para quem se sentir à vontade para fazer. E aí, o que eu posso, ao invés de perguntar para a pessoa qual o nome dela, como ela se identifica, como ela gostaria que eu utilizasse os pronomes, eu posso fazer uma pergunta assim: o que te trouxe a consulta hoje? E a pessoa vai contar a história dela. E da mesma forma que ela observou que eu me refiro a mim mesmo no masculino, eu posso passar a observar como essa pessoa se refere a ela mesma. Então, se ela começa a me contar a história e ela usa artigos no feminino, variações do substantivo flexionando em feminino, eu vou terminar de ouvir a história dela e falar, olha, eu estou percebendo que você se refere a você mesma no feminino. Posso utilizar esses pronomes com você? Tá tudo certo, né? E aí a gente foi respeitoso com o paciente e permitiu que ele ainda pudesse vivenciar e validar aquela identidade dentro da consulta. Lembrar que se a gente trabalha no serviço público, é lei que a gente tenha a possibilidade de registrar esse nome social no prontuário. Porque, eventualmente, se você for a primeira pessoa que atendeu essa pessoa, nem sempre esse nome vai estar lá. Então, você pega esse prontuário, deixa marcado em nomes, letras garrafais aí, para que a próxima pessoa que for atender saiba que essa pessoa tem um nome social, e a gente vai notificar esse prontuário para ele ser modificado. E aí, se a pessoa tiver interesse em trocar os documentos dela, a gente também tem que orientar que existe essa possibilidade de troca de certidão, basta ela ir ao cartório. Se ela for maior de idade, não precisa de relatório de ninguém, basta que ela vá ao cartório, leve os documentos originais delas, as certidões de nascimento, casamento, e aí ela vai fazer a alteração direto lá, pagando uma taxa pela troca dos documentos. Então, acho que esse papel, para a gente estar na atenção primária, é um papel importantíssimo de ser realizado. E quando a gente fala em promoção de saúde, além da gente cuidar da prevenção de doença cardiovascular, de doença oncológica, né, a gente está indo no Outubro Rosa, acho que vale a pena a gente ressaltar alguns cuidados, a gente tem que lembrar que essa população se relaciona sexualmente, ela pode pegar ISTs e ter uma gestação não planejada. Então, a discussão de contracepção, ela acaba sendo um ponto muito importante para essas populações, desde que a gestação seja uma questão. A gente tem que lembrar que não é só quem vai engravidar que precisa de contracepção. Geralmente, a pessoa que precisa de contracepção, ela pode necessitar para prevenção de gravidez, mas ela pode necessitar porque ela precisa controlar sintomas relacionados ao ciclo menstrual, TPM, dor do meio, dor mamária, distensão abdominal, queixa de endometriose. Ou você pode ter uma necessidade de controle de volume de sangramento. E às vezes o paciente não tem risco de gravidez, mas ele precisa controlar sangramento e a contracepção é uma opção terapêutica nesses casos. E aí eu volto a dizer aquela questão lá do comecinho. Não é porque a pessoa se apresenta de tal forma ou tem determinados tipos de comportamento que a gente vai prever o que ela faz na casa dela ou com quem ela faz. Então, a gente precisa aprender a perguntar sobre a história sexual do nosso paciente. Tanto na questão das identidades, da orientação, mas também das práticas. Porque é isso que vai definir o que a gente precisa passar de orientação quando a gente fala de contracepção, tá? Evitar na consulta termos que nem falar marido, namorado, quando a gente atende, por exemplo, uma mulher cisgênero, uma identidade feminina, porque a gente não deve presumir que as identidades femininas obrigatoriamente se relacionem com identidades masculinas, né? E é o que a gente pode fazer para mudar isso. Perguntar, você está se relacionando sexualmente com alguém nesse momento? Como essa pessoa chama? Se ficou na dúvida, pergunta, essa pessoa é homem ou mulher? Quais são as práticas sexuais que você tem com essa pessoa?
Às vezes é difícil a gente perguntar, dependendo do paciente que está na nossa frente, né? Por exemplo, às vezes a gente atende um paciente que está numa determinada idade, pertence a uma determinada religião. Aí só, como é que eu pergunto se a pessoa tem sexo anal, oral? Como é que eu vou fazer essas perguntas para o meu paciente? Você pode perguntar se, além da prática vaginal, essa pessoa realiza algum outro tipo de relação sexual. Aí ela vai te contar se ela se sentir à vontade. E aí, as suas orientações de prevenção de STs, por exemplo, podem ser orientações que vão ser modificadas por conta disso. O que eu acho que é importante quando a gente vai falar de contracepção nessa população em específico? Primeira coisa, a gente não pode negligenciar. Por quê? Essas pessoas podem necessitar de orientação por risco de gravidez ou por conta das necessidades que nem a gente acabou de conversar. Controle de sangramento, controle de ciclos, sintomas relacionados ao ciclo ovulatório. A gente precisa lembrar que não existem grandes estudos com essa população, mas a gente faz uma inferência de indicações e contraindicações que vêm das mulheres cisgêneras. Então, aqueles protocolos que a gente utiliza para mulher cisgênera vão ser os mesmos protocolos que nós vamos nós vamos utilizar para discutir contracepção com uma pessoa transgênero ou, eventualmente, com uma mulher cisgênera que se relaciona com outra mulher, tá? E um ponto muito importante é saber que o homem trans que faz uso de testosterona não está protegido de uma gravidez, porque embora a testosterona consiga eventualmente bloquear uma ovulação, consiga levar a atrofia endometrial, essa menorreia secundária que acontece, ela não previne uma gravidez, né? Inclusive, nós temos um levantamento americano que mostra que 24% dos homens trans que engravidaram no levantamento, engravidaram sem saber que a testosterona não era um método contraceptivo. Não foi uma gestação planejada, tá? Então, qual que é o ponto aqui? Eu preciso conhecer o meu paciente, conhecer qual é a orientação dele e quais são as práticas para que eu individualize essa consulta e forneça as orientações conforme a necessidade desse paciente. E quais são os pontos que a gente não pode esquecer, então, de checar nessa avaliação? O primeiro dele é o desejo do paciente. Vamos supor que eu sou um homem trans. E aí, alguém vira para mim e fala assim, eu vou te dar uma pílula contraceptiva. Às vezes, para mim, usar uma pílula contraceptiva pode ser algo extremamente desconfortável, porque remete ao feminino. Então, nessa situação, talvez não seja uma boa indicação para aquela pessoa. Mas eu só vou saber se eu conversar com o meu paciente. Eu preciso saber se o meu paciente está fazendo uso de hormônios por outros motivos, como, por exemplo, a aquisição de caracteres. Às vezes eu vou atender um homem trans que está fazendo uso de testosterona. Será que ele pode usar qualquer contraceptivo em associação? Né? Eu preciso saber se esse paciente tem relação penetrativa prévia. Porque como é que eu vou oferecer a colocação de um DIU, um anel vaginal, se essa pessoa nunca teve relação ou não está confortável com essa manipulação? Às vezes o paciente até teve, mas ele não deseja ser posicionado para ser examinado, ele não consegue manipular a própria genitália para inserir um anel. Então a gente precisa levar isso em consideração quando a gente vai discutir essa questão com o paciente. E lembrar da segurança das interações medicamentosas que podem acontecer por conta de outras condições que esse paciente possa estar em tratamento. E aí, eu trouxe 5 casos clínicos que eu acho que seriam interessantes da gente discutir, que podem ser casos que chegam aí para a gente no dia a dia. Então, no primeiro caso, eu trouxe uma mulher de 28 anos de idade, uma mulher cisgênera, então, portanto, ela tem uma identidade feminina e nasceu com uma genitália feminina, e ela compareceu para consulta com queixa de sangramento abundante durante o período menstrual, sem nenhuma patologia. E ela falou que o ciclo menstrual dela tem uma duração aproximada de 30 dias, com 8 dias de duração de sangramento, mas ela falou que o volume é muito grande e ela tem dismenorreia. E ao exame, ela está descorada de 2 cruzes, com pressão normal e IMC normal, mama está sem alteração, e o ginecológico você vê sinais de cervicite. E aí esse paciente vem para contracepção. No primeiro momento, quando a gente olha para esse paciente, todo mundo deve ter pensado que ela é uma mulher cisgênera que se relaciona com homem cis. Porque essa é a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente vai atender esse paciente dentro da atenção primária. Só que a gente precisa conversar com ela. E aí, durante essa avaliação, ela vai falar que ela é lésbica e que ela namora uma mulher, mas que ela já se relacionou com homens. Sobretudo por quê? Porque a parceira dela é bissexual e, eventualmente, oferece uma relação a 3 com homens para a paciente. E ela precisa, ela afirma para a gente, eu sou lésbica, eu não gosto de homens, eu faço relação porque a minha parceira solicita. E aí vem a pergunta, o que a gente precisa levar em consideração dentro daquele contexto para discutir contracepção com esse paciente? Então vamos lá, daquele triângulo que a gente colocou, eu acho que o primeiro ponto é lembrar, a queixa da paciente é,
eu preciso controlar sangramento. Então, a gente vai partir daí. Só que ela tem uma outra necessidade. Embora ela seja lésbica, ela eventualmente se envolve em relações com pessoas que possuem pênis. E aí ela pode engravidar. Então, a gente não pode deixar de discutir essa questão com ela por dois motivos. Que nem eu já disse para vocês, nós vamos usar os dois manuais mais utilizados para discutir contracepção, que é o manual da OMS, do CDC, da OMS de 2015, ali está errado, é a 5ª edição, tá? E do CDC de 2016. E aí eu trouxe aqui os pontos dessa discussão e o que a gente poderia oferecer para esse paciente. Lembrando que a queixa dela é sangramento, né? Então, ela é uma paciente com sangramento abundante, homossexual, que faz práticas penetrativas, inclusive com pênis ocasionais, com pressão normal e sinais de cervicite. Então, quando eu olho para esse paciente, se eu pensasse que não tem risco de gravidez, considerar a prescrição de medicação só para controle de volume de sangramento também seria uma opção. Por exemplo, usar um anti-inflamatório ou o ácido tranexâmico. Mas seria muito mais eficaz para ela entrar com hormônio para fazer até controle a longo prazo, né? Então, quando a gente pensa em sangramento abundante, no primeiro momento, não que seja uma contraindicação, mas não vai resolver o problema e a queixa principal do nosso paciente. Então, eu tirei o DIU de cobre, né? Poderia ser uma forma de prevenção de gravidez, mas ela não tem uma contraindicação. Mas pode ser que a sintomatologia dela não melhore durante esse período. Por ser homossexual, não vai mudar em nada a nossa prescrição, né? Por ter práticas penetrativas, inclusive com pênis, a gente precisa lembrar que ela precisa estar protegida de uma gravidez. Se ela precisa estar protegida de uma gravidez, o ideal é que ela também não utilize simplesmente o AINES e o ácido tranexâmico, que eles sejam medicações de resgate caso esse sangramento persista. E pelo fato dela ter uma cervicite, ela também não vai poder inserir outros tipos de DIU. Então, se a gente for pensar nessa situação atual, a gente poderia discutir um monte de contraceptivos com esse paciente. Vai depender do que esse paciente deseja utilizar naquele momento e quais vão ser os efeitos benéficos e maléficos mediante a queixa que ele trouxe para a gente. Então, gente, lembrar aqui de um ponto importante. Orientação sexual não define prática. Lembra que as pessoas elas podem se relacionar numa gama muito enorme, principalmente pacientes da diversidade, tá? É muito comum que as práticas sexuais não sejam direcionadas somente para objetos de desejo, tá? E atentar para as necessidades não contraceptivas além das contraceptivas desse paciente. Se a queixa aqui é sangramento, vamos pensar em possibilidades que vão ajudar a controlar mais esse sangramento, tá? Nós vamos discutir um pouco melhor essas questões aí mais para frente. Vamos pensar agora que eu estou na UBDS e aí chegou um paciente que tem 15 anos de idade e se identifica como trans, uma identidade masculina. Então, ele é um homem trans adolescente, né? E ele falou que ele queria começar a usar hormônio. Ele falou que atualmente ele não se relaciona com ninguém, mas que ele já recebeu uma penetração vaginal. Ele falou que a menstruação é algo extremamente desconfortável, tanto pelas cólicas quanto pela presença do sangramento. Imagina, para uma pessoa de identidade masculina menstruar, é algo extremamente disfórico, né? Então, nesse caso, esse paciente veio para saber se ele poderia usar o hormônio e ele quer controlar o sangramento. E aí vem o primeiro ponto. Quem que pode usar testosterona no Brasil para fazer a transição? Só quem tem mais de 16 anos de idade. O nosso paciente tem 15. Ah, então fecha a porta, pede para ele voltar o ano que vem? Não. Esse paciente trouxe uma queixa para a gente. Ele tem queixa de sangramento. Não é para eu negligenciar aqui a possibilidade de prescrição simplesmente porque ele não vai usar a testosterona. E não é pelo fato dele ser um homem trans que não está se relacionando com ninguém que ele também não vai poder utilizar nada. Quem que pode fazer transição hormonal no Brasil? Então, vamos lembrar lá da primeira aula, né? Tem que ter incongruência bem documentada, tem que ter uma idade superior a 16 anos e tem que ter capacidade de consentimento. Então, ele não pode ter nenhuma condição psiquiátrica que impeça ele, por exemplo, de usar o hormônio, né? E aí, se a gente for pensar, então, em diminuir sangramento, a gente tem duas formas de fazer isso. Usando as medicações combinadas, sem fazer pausa, ou, eventualmente, prescrevendo progestágenos. Vamos começar falando nessa situação, tá? Aqui eu trouxe uma tabelinha para vocês com os métodos de progestágeno, taxa de amenorreia e sangramento infrequente, tá? Eu acho que é interessante a gente olhar que parece que não é muito diferente as taxas de amenorreia nas medicações que a gente prescreve habitualmente, exceto pela medroxiprogesterona,
né? Então, a medroxiprogesterona, ela parece uma medicação muito interessante para esse paciente que deseja amenorreia, ou pelo menos um sangramento mais infrequente, né? Se a gente for somar aqui, dá quase 80% de sangramento favorável. Então, às vezes, para esse paciente, pode ser uma opção muito interessante. Mas olha aqui, se ele for optar por usar um desogestrel, por exemplo, ele chega a ter quase 50% de sangramento favorável. Se ele for utilizar um Implanon, ele pode ter quase 55% de sangramento favorável. Será que isso para ele também já não é o suficiente, né? Então, a gente podia discutir essas questões com esse paciente também, explicando quais são as taxas de amenorreia, quais são as taxas de sangramento infrequente e observar. Eventualmente, o paciente fica bem com essas condições também. O DIU, ele acaba sendo uma opção também para controle de sangramento. A gente, no primeiro ano de uso, chega a ter 18,6% de amenorreia, esse número chega a quase 30% no terceiro ano de uso. Esse número é um pouquinho menor com o uso do Calina. Mas são opções que a gente pode discutir com o paciente. Qual que é o grande problema? Quando ele evolui com um sangramento desfavorável, porque aí parece que você não fez nada para ajudar essa pessoa. Então, ele também precisa conhecer que a gente não tem como prever como esse método vai atuar naquele organismo. Pode ser que ele evolua com sangramento frequente ou prolongado. Então, a gente tem dessas opções de oferta, a gente pode discutir melhor com o nosso paciente. E aí, a gente tem um conceito que às vezes é muito errôneo, de achar que só o progestágeno causa amenorreia. E às vezes, se eu usar o combinado de forma estendida, eu também consigo uma taxa de sangramento não programado muito interessante, né? Então, quanto maior a dose de etinoestradiol de uma pílula, menos sangramento não programado essa pessoa vai ter. Se essa pílula usar um estrogênio natural, um valerato de estradiol, as taxas são ainda menores. E se o paciente optar por usar o anel, essa taxa de sangramento não programado é menor do que 5%. Será que para esse paciente não é mais interessante, então, em vez de eu entrar com progestagênio, eu prescrevo, por exemplo, um estrogênio combinado e manter ele sem fazer pausa, cortar aqueles 7 dias ou 4 dias do comprimido de pausa? Pode ser que ele venha apresentar um escape, mas às vezes o escape para ele é mais interessante do que, eventualmente, o sangramento. E aí, eu acho que a gente precisa levar isso tudo em consideração para poder discutir qual opção a gente deveria oferecer para esse paciente, tá? Então, pensando aqui em controle de sangramento, né? Quais são os métodos que aumentam mais esse controle de sangramento? Então, o AMP vai causar até 55% de amenorreia e mais de 80% de sangramento favorável. Muito interessante. O DIU de levonorgestrel chega a 18,6% de amenorreia no primeiro ano e quase 30% no terceiro, né? O anel vaginal vai reduzir para quase 50% a taxa de sangramento não programado. O uso do desogestrel e do Implanon aqui, ó, com resultados muito semelhantes, né? Um sangramento mais infrequente aí com o Implanon, mas eu acho que é interessante a gente lembrar dessa questão e, eventualmente, outros combinados, né? Às vezes o paciente não tem dinheiro para comprar, o que eu tenho no SUS é ciclo 21, vamos usar ele sem fazer pausa. Quem sabe ele não cai dentro desse grupo que vai ter baixa taxa de sangramento não programado. Então, são opções terapêuticas que a gente tem que oferecer para esse paciente, mesmo que ele não vá, no primeiro momento, utilizar a questão da terapêutica hormonal para aquisição dos caracteres masculinos. Segunda pergunta, será que esse paciente tolera manipulação pélvica? Ele já teve uma penetração, mas será que ele está confortável com esse exame? Ele está confortável com a manipulação durante a inserção de um anel? Se ele não tiver, gente, não adianta você querer oferecer, porque a adesão vai ser pequena. Pode ser que ele não queira colocar um DIU, pode ser que ele não consiga utilizar um anel. Então, essa pergunta, ela é importante. Pontos que a gente tem que levar em consideração quando a gente discute com trans. Então, primeira coisa, que testosterona não é um método contraceptivo, embora reduza o volume de sangramento e cause amenorreia. Os usos de contraceptivos orais podem estar associados à feminilidade. E isso, às vezes, pode gerar um desconforto no paciente que vai fazer uso e baixa adesão, né? O uso de métodos combinados pode se associar a um discreto desenvolvimento mamário. Esse é um efeito colateral, inclusive, da contracepção que a gente observa em mulheres cis. Isso pode, eventualmente, acontecer com um homem trans também. Então, se eu for optar por usar um combinado, ele tem que estar ciente que, eventualmente, isso pode acontecer. E que a gente tem poucos estudos mostrando que o efeito da testosterona sobre a eficácia desses métodos. Então, mesmo em pacientes que façam uso da testosterona, em teoria, a gente não tem estudos mostrando grandes efeitos da testosterona sobre a eficácia ou efeitos colaterais associados aos métodos contraceptivos. Nós vamos discutir isso um pouco melhor também mais para frente, tá? Terceiro caso é um homem trans de 35 anos de idade, tabagista de 10 cigarros por dia, que faz uso de cipionato de testosterona, 200 mg 2 ml, quinzenalmente. Faz 9 meses que ele está em terapêutica hormonal. E ele falou que desde que ele começou a testosterona, ele vem apresentando um sangramento vaginal intermitente de volume normal, com alguns escapes.
e ele nega relações sexuais com pessoas com pênis ou penetração vaginal. E aí a gente examina essa pessoa, ele tem um IMC de 31, uma pressão de 130/90 nesse momento, o exame ginecológico não é possível porque ele apresenta ímen. Você não vai oferecer de romper só para examinar essa pessoa, né? E ele tem alguns exames que ele colheu há 15 dias, que é um colesterol total de 156, um HDL de 29, a testosterona faz isso com o HDL, tá? Um triglicérides de 165, uma glicemia de jejum de 102 com HPI glicada de 6. Então, tem um pré-diabetes junto aí, né? Quando a gente fala da testosterona, o maior risco que a gente tem é a eritrocitose. Mas ela aumenta a pressão arterial sistólica, ela reduz a HDL e existe a possibilidade de aumento da triglicérides também, tá? A gente sabe sobre as disfunções hepáticas associadas ao uso e a gente também conhece risco trombótico. Então, esse paciente tem que estar ciente de todas essas complicações quando ele vai fazer o uso. A gente não tem muito estudo sobre o uso de estrogênio associado à testosterona. Faltam dados na literatura, tá? Mas as coortes que existem não demonstraram um aumento do risco trombótico associado dessas medicações. Como o estudo da literatura ainda é fraca, a gente não recomenda que a gente deva inicialmente já utilizar o estrogênio associado à testosterona. É preferível que você opte por métodos de progestagênio no primeiro momento devido ao risco trombótico. Mas pode ser que lá na frente a gente melhore essa literatura e seja liberado para todo mundo. Então, tomar cuidado com isso. Preferencialmente, a gente sempre vai usar o progestagênio para quem já usa testosterona, mas você pode, eventualmente, em algumas situações, discutir o uso de combinado. Com quem? Com quem está tendo queixa com o uso da medicação. Acne, queda de cabelo, eventualmente o paciente que começa a ter sangramento com o uso do progestagênio e não se adapta de outra forma. Então, são opções para a gente discutir. Lembrando que o estrogênio pode levar ao crescimento mamário. Mesma coisa que a gente fez naquele primeiro caso. Se a gente fosse olhar aqui, não, é um paciente de 35 anos de idade, tabagista de 10 cigarros dia. Tem um IMC de 31, uma pressão de 130/90, uma dislipidemia e ele tem ímen. Vamos começar. Idade não contraindica nenhuma contracepção. Então, a gente não precisa se preocupar com esse item para esse paciente. Como ele é tabagista e ele tem mais de 35 anos, agora a coisa muda de figura. Quem é tabagista e tem mais de 35 anos não pode usar estrogênio, à exceção da injeção trimestral. Porque a injeção trimestral ela é permitida para quem fuma menos de 15 cigarros por dia, quando você tem mais de 35 anos. Ele tem um IMC de 31, então ele tem agora uma obesidade. Obesidade sozinha também não é fator de risco para a gente contraindicar a contracepção para ninguém. Pressão arterial. Eu não sei se esse cara é hipertenso, mas ele chegou com um valor de 90 de diastólica. Se a gente for considerar que a hipertensão está presente, ele passa a ter contraindicação a usar a injeção mensal por conta da história de hipertensão e ele vai passar a ter contraindicação a usar a injeção trimestral, porque agora ele tem uma associação de fatores de risco para a doença cardiovascular, porque ele tem uma pressão arterial alterada com IMC alterado e ele tem dislipidemia. Então, esse paciente ficou com um rol muito restrito do que eu posso fornecer para ele. E se eu for pensar que ele ainda não teve relação penetrativa, nem de levonorgestrel vai poder utilizar. Então, esse paciente específico só pode usar Eplanão e desogestrel, ou eudrosperinona isolada, né, que a gente não tem estudo para a população trans ainda. Então, se a gente for pensar, o fato do contexto que esse paciente apresenta contraindica um monte de medicações para ele. E aí a gente vai ter que ver o que ele deseja com o uso dessas medicações. Qual o padrão que vai ser mais favorável de sangramento para ele com relação ao desogestrel ou eventualmente ao Implanon, tá? Só um ponto para a gente conversar aqui. A gente tem poucos estudos, aliás, acho que a gente nem tem estudos, na verdade, que associam a progesterona com a testosterona e observam um padrão de sangramento. Mas se a gente for pensar fisiologicamente, aquele endométrio que ficou instável com o uso do progestágeno isolado, ele pode ter alguma estabilidade com o uso da testosterona. Então, independente do método que ele escolher aqui, pode ser que a associação seja muito benéfica para controle de sangramento, tá? No caso 4 agora, eu estou com uma mulher trans. Uma mulher trans é uma pessoa de identidade feminina que recebeu uma designação diferente quando nasceu ou na infância. E ela tem 33 anos de idade e se diz bissexual profissional do sexo. Ela falou que ela quer discutir métodos contraceptivos com o ginecologista. E isso, às vezes, causa uma estranheza enorme na gente quando a gente vai acolher esse paciente. Porque por que eu discutiria método contraceptivo com uma pessoa que, eventualmente, pode ter uma genitália masculina? Né?
Ela faz uso de estrogênio para aquisição dos caracteres femininos e falou que ela tem algumas queixas de disfunção sexual associadas, como, por exemplo, disfunção erétil. E agora, hein? Como é que a gente discute com uma pessoa que possui pênis no consultório ginecológico contracepção? A gente tem que lembrar que essas pessoas também podem necessitar. E que, eventualmente, a discussão ela vai ter que ser baseada na necessidade dessa pessoa ou do casal, tá? Então, a gente precisa discutir sobre os benefícios dos métodos, discutir riscos e benefícios e taxas de falha, inclusive de métodos comportamentais e de barreira. No caso da mulher trans, gente, usar estrogênio é uma coisa que diminui o volume testicular e diminui a produção espermática, mas igual a testo não previne gravidez, tá? Então, essa pessoa também pode engravidar mesmo em hormonização, tá? E aí a gente tem que pensar que essa pessoa eventualmente pode ser mãe, né? Não é porque ela engravidou uma outra pessoa que ela vai ser pai só porque ela possui pênis, ela vai ser mãe, né? E que a gente precisa falar que, embora a produção espermática esteja reduzida, a gente precisa discutir um método contraceptivo. O que pode ser oferecido para essas pessoas hoje, Sérgio? Primeiro, vasectomia. É uma possibilidade cirúrgica que resolve essa questão. A cirurgia de transição, né, a cirurgia de afirmação de gênero, redesignação sexual, que é a orquiectomia com penectomia, também vai gerar infertilidade, né? Mas pode ser que essa pessoa não deseje a cirurgia. E às vezes optar pela vasectomia é uma opção. Lembrando que a lei mudou recentemente, então a partir de agora é 21 anos ou 2 filhos vivos, né? E tem que ter um prazo de 60 dias entre a manifestação e a realização do ato cirúrgico, né? A gente precisa se orientar sobre métodos de barreira, então usar o preservativo externo ou, eventualmente, a parceria, usar o preservativo interno, discutir métodos químicos, espermicida, e agora tem até outros métodos aí que futuramente provavelmente vão estar disponíveis, né? Como o Resug, um outro aí que está estudando a questão de aumento da temperatura testicular. Então, assim, são opções que no futuro podem ser utilizadas para essa população também, tá? E, por fim, eu trouxe um outro caso de um homem trans de 25 anos de idade que está fazendo uso de testosterona e foi trazido à urgência depois de sofrer violência sexual há 4 horas. E no exame físico tinha sinais de penetração vaginal, anal e oral. Ele contou pra gente que ele já teve relações penetrativas com uso de condom. E ele falou que a última faz mais de 20 dias. E ele está em amenorreia porque ele faz uso da testosterona. E aí, quando a gente vai atender esse paciente, a gente precisa discutir contracepção de emergência, porque esse paciente também pode engravidar, tá? E o que a gente precisa levar em consideração quando a gente vai discutir contracepção de emergência aqui no caso? Tempo do estado da violência. A gente sabe que quanto mais demora para fazer, maiores as taxas de falha. Então, até o 5º dia é possível fazer. A taxa de maior sucesso é até o 3º. O que a gente teria como método nesse momento? A gente poderia oferecer DIU de cobre, levonorgestrel de 1,5 ou o método IUSP, eventualmente. O que é um ponto que eu acho que precisa levar em consideração aqui? Esse paciente tem vida sexual penetrativa. Ele faz uso de preservativo e a relação faz mais de 20 dias. Se faz mais de 20 dias, se o gestateste vier positivo, essa gestação provavelmente é prévia à situação de violência, porque foi há 4 horas. Se ele vier negativo, eu posso ter uma forte certeza que ele não está grávido, porque a relação faz mais de 15 dias. O teste de gravidez já daria positivo. Então, nessas situações, lembrar que até o 5º dia após o evento, a gente tem que oferecer contracepção de emergência, que pode ser o DIU de cobre, o uso do levonorgestrel de 1,5 mg, né? Ou o método IUSP, aquele que for mais fácil de eu poder ter acesso. Lembrando, gente, que a gente tem que lembrar disso quando a gente atende esse paciente, porque às vezes esse paciente sofreu violência e o atendimento é voltado somente para as questões clínicas, prevenção de STs, e esquecem que existe gravidez nessa população, tá? Então, o que eu queria trazer assim como resumo disso que a gente conversou? Não é para negligenciar a discussão de planejamento gestacional. E planejamento gestacional envolve tanto gravidez, que já foi o que a gente discutiu em outro momento, quanto contracepção. A gente precisa lembrar que testosterona não é contraceptivo, mesmo que o paciente esteja amenorreia, tá? A gente tem que individualizar indicação, riscos e benefícios para cada paciente. E discutir baseados nos mesmos critérios que a gente tem hoje disponíveis para as mulheres cisgêneras. Existem poucos estudos com trans, então, no primeiro momento, tudo vai ser inferência do que existe para as mulheres cisgêneras. E a gente tem que atentar para os usos de medicações que possam ter interferência com a contracepção, como, por exemplo, o uso de anticonvulsivantes, e, eventualmente, o desconforto que esse paciente pode ter com a manipulação pélvica, seja para a questão do exame físico, seja para a indicação de um DIU,
seja para a questão do uso de um anel vaginal. E lembrar que o uso de pílula pode estar associado à feminilidade, isso também atrapalhar o uso para esse paciente. Então, gente, hoje é uma aula um pouquinho mais rápida, mas eu tentei colocar de um jeito de situações que eu acho que a gente pode vivenciar no dia a dia. E aí eu vou deixar aberto para a gente tirar dúvidas eventuais aí com relação a isso. Tá bom? Obrigado. Obrigada a você, doutor Sérgio. Pessoal, acho que a gente deixa um pouquinho esse slide para vocês poderem pegar os contatos do professor. E está aberto o fórum para vocês trazerem dúvidas e a gente poder sanar aí as questões que envolvem a complexidade, falando de SUS e o quanto para nós isso é novo, é recente, o quanto temos dúvidas para abordagem desses pacientes. Após a sua primeira aula, doutor Sérgio, eu tive uma gestora do Mato Grosso que entrou em contato conosco, porque tinha uma gestação de um homem trans indesejada e que a rede de atenção básica não conseguia acessá-la para poder inseri-la nas questões do pré-natal. O quanto essas questões são muito delicadas, são tênues, né? Porque aciona uma rede toda e a rede fica impotente diante de não nos munirmos de conhecimento, de não nos capacitarmos para poder dar o cuidado adequado. Então, nós tivemos aqui em São Paulo um parto humanizado, e foi divulgado na mídia, e a gente conseguiu levar essa experiência para ela no Mato Grosso, para ela poder conseguir aí instituir o cuidado para que essa gestação fosse devidamente acompanhada, para ter um parto seguro e respeitoso. Bom, pessoal, eu vou tirar a apresentação do professor e abrir para vocês poderem fazer as perguntas. Ninguém? Nem a Paola não vai perguntar hoje, Paola? Então, eu acho que eu nem vou perguntar, mas eu vou falar da minha experiência, porque nós estamos com um núcleo trans aqui em Cotia, foi o primeiro núcleo trans da região de Mananciais, e uma das coisas que a gente percebeu, eu sou da educação permanente, né? E foi a preocupação de preparar os profissionais para receber essas pessoas trans, porque a recepção, os médicos, a equipe profissional, as enfermeiras, enfim, a equipe. E nós fizemos uma série de capacitações e foi uma coisa muito rica. A gente achou preconceituosamente que o assunto ia ser preconceito nosso, da equipe, hein, de quem ia fazer a capacitação, que o assunto ia ser muito delicado, o pessoal não ia ficar à vontade, e nós ficamos muito pelo contrário. Nós percebemos que os nossos profissionais estavam super abertos e super curiosos, né, nesse ambulatório. Primeiro, no ambulatório, e segundo, como tratar e como receber essas pessoas nas unidades básicas de saúde. A gente ainda está nesse trabalho, né? Então, eu acho que a gente discute muito a gestação, o pré-natal, o cuidado do PSA. Então,
nós estamos ainda no princípio do princípio, né? Então, está indo, e a gente está ficando muito... A equipe do núcleo está assim, muito feliz em ver a receptividade, porque é tanto desconhecimento que o pessoal fica muito aberto a essas capacitações. Então, é só isso que eu queria dizer. Por enquanto, nós não recebemos nenhum pré-natal, mas pelo menos a gente está tentando preparar essa comunidade e esses profissionais para o recebimento dessas pessoas. E isso está sendo muito legal. Vou colocar uma experiência nossa aqui também. A gente tinha muita dificuldade com treinamento de equipes também, igual vocês. A gente precisou levar esse treinamento para todo mundo, né? E uma coisa muito bacana que aconteceu recentemente no hospital que eu trabalho foi que o hospital veio atrás desse treinamento. Porque o que acontecia? As equipes estavam sentindo que eles tinham limitações com a questão de como acolher. E aí eu fui para o treinamento do mesmo jeito que você falou, morrendo de medo de ser atacado. Muito pelo contrário. Eu fui tão bem recebido pela equipe, e foi muito bacana porque a equipe me mostrou quais eram as fragilidades que eles tinham em lidar com essa população. E eles tinham muito medo de processo. E aí eu falei assim, nossa, a gente puseram um negócio na cabeça deles absurdo. E tipo assim, tudo bem, mobilizou, mas mobilizou de um jeito, né, tão ruim. Então vamos tentar colocar essa situação, e foi muito legal, porque a equipe começou a trazer coisas que eles tinham como crenças errôneas, eles começaram a mostrar quais eram as dificuldades que eles tinham. Por exemplo, a questão de prontuário. A equipe da recepção falava assim, mas a gente às vezes tem 10, 15, como é que a gente vai perguntar isso para a pessoa ali na frente de todo mundo? É muito desconfortável. Aí a gente falou, então faz o seguinte, se a pessoa não se apresentar, dá o prontuário, a primeira pessoa que atender ela vai solicitar a troca desse prontuário. Então, a partir daquele primeiro atendimento, não é para isso acontecer mais, né? Pede desculpa e aceita. Então, assim, mas foi um processo muito interessante de estar junto, e foi exatamente isso que você colocou, foi uma desconstrução de um preconceito meu, que eu achei que eu fosse chegar lá e ter uma resistência enorme de poder discutir, na verdade não teve. É muito positivo, se a gente for E pensar. foi muito natural que eles receberam, não sei se aconteceu isso com você, mas eles tinham essas dúvidas, né? De como abordar, de como se dirigir, como receber, como acolher essa pessoa. Então, e foi uma troca bem legal, eram curiosidades e eram preconceitos da equipe mesmo, Sim. bobagem. Pois é. Mas só fazendo é que a gente tira os nossos preconceitos, precisa ver, né? Mas é um trabalho muito, muito a longo prazo, né? Trabalho de formiguinha. Eu penso que esses dois relatos trazem aí a parte exitosa da proposta, né? Mas a gente tem, bem isso que a Paola falou, o quanto a gente tem por caminhar ainda, o quanto a gente precisa incutir aí a necessidade, enquanto gestão, de elaborar esses protocolos e preparar os profissionais para isso. E aí, quando a gente fala de acolhimento, né, doutor Sérgio, a gente está falando desde da porta da atenção básica, mas também das instituições, o quanto a gente precisa se preocupar com isso, porque a abordagem das pessoas que estão no contexto da transgeneridade, o quanto nós precisamos reconhecer a necessidade, que é isso que é vencer os nossos medos, porque nós vivemos numa sociedade que tem muitos tabus, né? Tem muita essa a diversidade ela não é tranquila para a gente falar de política de saúde. Então, acho que abordar esse tema aqui nos coloca não só para o aprendizado, mas nos provoca a pensar como é que estamos atuando na ponta. Eu ainda faço
alguns plantões na assistência e eu me deparo com isso em inúmeras situações, tanto da questão, e aí eu não estou falando de uma equipe profissional, de todas, né? Então a gente tem que lidar com esse preconceito o tempo todo, e a começar do nome social, que seria uma dos entraves já resolvidos, já sanados há muito tempo, mas não. Então, é muito tênue essa linha que vocês trazem. Então, eu convido aos participantes hoje para a gente poder ampliar um pouco essa discussão, porque ela é muito necessária. E olhar o número de participantes é porque a importância do tema, né? Ouvir estudantes dizerem que esse tema é de importância e que será um trabalho de conclusão de curso para poder colocar isso na ponta, no chão do cuidado, e como que a gente transforma isso como política de saúde, é de extrema importância. Bom, o Dr. Marcos aceitou meu convite. Por gentileza, Dr. Marcos Tadeu. Tudo bem, boa tarde. Professor Sérgio, um prazer novamente. Eu queria, assim, uma orientação. Em relação ao pré-natal, a uma gestação de homem trans, eu acho que eu teria como conduzir no Hospital Ipiranga de uma forma personalizada. Mas vamos dizer que eu tivesse, essa gestante chegasse mais tardiamente, e eu tenho que pensar no parto. Qual a melhor orientação? Eu procurar uma equipe única para isso, que seria o ideal, ou você acha que a gente deveria treinar a equipe toda como um todo? Sabendo que no hospital público a gente tem divergências, a gente tem características de profissionais diferentes, vou dizer que eu fico muito preocupado com isso, e eu pensaria num atendimento personalizado. E eu queria uma orientação sua, uma posição sua, e também da Adriana em relação a esse caso que você colocou. Qual seria a melhor forma? Eu estou imaginando chegar um homem trans com 38 semanas hoje, a secretaria me liga, ou eu tenho uma condição que me chega esse casal. Qual é a melhor orientação? Eu acho que o primeiro ponto seria assim, eu acho que o ideal, né, é a gente trabalhar no mundo sem preconceitos, né, mas isso não vai acontecer nunca, é utópico pensar nisso, né. Eu acho que o que a gente precisa, assim, eu falo que o conhecimento, quando ele bem direcionado, ele vai destruir preconceitos. Então, eu acho que é importante que uma instituição que vai acolher pessoas nessa situação, ela tenha um protocolo voltado para o acolhimento dessas pessoas, porque o que pode acontecer? Às vezes eu não tenho treinamento, e aí eu posso fazer uma besteira porque eu não tive ferramentas para lidar com aquela situação. E existe a situação onde eu não quero ter essa ferramenta porque eu não concordo com essa situação, né? E aí eu acho que ter o protocolo, ele é uma situação do tipo assim, olha, o protocolo é esse, a instituição deve acolher nesse item, desta forma, independente do que você pensa. O profissional que acolhe, ele tem total direito de falar assim, olha, eu não estou confortável com esse atendimento e eu não quero fazer, mas precisa ter um outro profissional que o faça, né? Nós temos direito de objeção de consciência e eu sei que isso eventualmente vai acontecer com uma pessoa ou outra, né? O que você colocou, é uma equipe muito heterogênea, né, de pessoas. Então, assim, a gente precisa levar isso em consideração, mas eu acho que ter um protocolo institucionalizado para o acolhimento dessas pessoas é interessante. Recentemente, eu fiz até a revisão do protocolo da Mater aqui de Ribeirão Preto, porque eles fizeram uma cartilha, na verdade, de orientações que faz parte de um programa do Ministério para o Acolhimento das Maternidades sobre diversidades, não só a pessoa da LGBTQIA+, mas a pessoa negra, a pessoa com deficiência, a pessoa idosa. Então, assim, tem vários pontos para que a equipe se familiarize com esses temas e que ela possa oferecer algum tipo de cuidado personalizado para aquela pessoa. Não diferente no sentido assim, a pessoa vai ter alguma prioridade, mas que ela consiga ter o mesmo nível de acesso que a outra pessoa que habitualmente frequenta aquele serviço, né? Eu acho que o maior problema que a gente tem hoje com isso, um deles é a falta de conhecimento que a gente tem sobre o assunto, né? A maioria de nós não teve esse treinamento nunca, está tendo agora, né?
E acho que o segundo ponto é o preconceito. Eu vejo que o preconceito, assim, para minha surpresa, tem sido um dos menores problemas, porque parece que, pelo menos onde eu tenho ido, a coisa tem funcionado de um jeito mais acolhedor. Vai existir quem tem resistência, com certeza, mas eu acho que talvez ter um protocolo, uma regra, um fluxo interno, ajuda a fugir menos dele. Então, acho que seria uma opção interessante para essa questão. Com relação à questão do acolhimento, eu acho que você levar em consideração que, às vezes, a pessoa trans ela pode ter muita dificuldade com o exame físico, com a exposição do corpo, eventualmente até com a via de parto. E, às vezes, a gente não teve tempo para preparar essa pessoa para isso tudo. Então, eu acho que isso também precisa ser levado em consideração na hora do acolhimento, de oferecer o parto para essa pessoa e até o puerpério. Porque, às vezes, vai meter aquelas questões assim, mas e aí, vai orientar a amamentação? Não vai? Quem que vai fazer isso? Eu não tenho experiência com quem já fez cirurgia, eu deveria oferecer, não deveria? Então, assim, eu acho que talvez esses pontos, capacitando as equipes para esse acolhimento, junto com o protocolo, pode ser bem interessante, né? Eu concordo plenamente com o Dr. Sérgio, Dr. Marcos, e assim, e acho que em primeiro lugar, né, antes de pensar em protocolo, identificar quem são seus pares, né, quem seriam as equipes e os membros dessas equipes que seriam seus pares possíveis para ir montar um time. E aí um time especializado, óbvio que a gente tem uma questão aí de política de RH, né, o número defasado das equipes dentro das instituições como um todo, mas neste momento, quem seriam seus pares? Então, lá no pronto atendimento, na maternidade, alojamento conjunto, eventualmente clínica médica, formar um time e aí partir para a elaboração do protocolo e trabalhar. Inclusive os que não têm potencial para fazer parte desse time, porque como o Dr. Sérgio disse, todos precisam saber que o protocolo existe e que o tratamento está proposto e ele vai ser realizado, independente da minha vontade, da minha concordância ou não. E aí tem uma pessoa chamada Marisa Hatsui, que eu acho que ela pode compor aí, ela tem um trabalho aí na humanização junto ao CRT, e eu me proponho aí, se você quiser que a gente faça esse trabalho junto com o grupo de enfrentamento para a gente construir, e aí? Porque essa é uma intenção até que a gente colocou para o Dr. Sérgio, quanto para nós é necessário expandir isso para o Estado. Então, depois que a gente conheceu o Dr. Sérgio, teve a oportunidade de trazer ele para abordar esse tema neste fórum, essa necessidade não é única, né? A gente percebe, inclusive pela fala da Paola, quanto isso se estende pelo Estado. E eu, para além da posição que eu ocupo, falando como profissional da assistência, o quanto nós precisamos ampliar isso. E as questões estão para além do parto e nascimento, né? A gente precisa isso, como é que a gente atua com essas questões dentro de todas as clínicas. Porque eu acho que uma vez que a gente der o primeiro passo, a gente consegue expandir isso para assistência integral em toda a necessidade dessa população. Não sei se ajudou ou se piorou, Dr. Marcos. Me permite, eu queria dar uma sugestão, a professora Rossana acho que não está hoje, mas você poderia transmitir. Eu acho que se cada um for começar esse trabalho, a gente vai demorar um pouco. A minha preocupação é que pode ser uma coisa mais rápida. E aí eu queria fazer o pedido para você, para o doutor Sérgio, para esse protocolo que foi feito por ele, de repente ser uma coisa maior do que só para Ribeirão, de ser uma coisa, quem sabe, até para Febrasgo. Estou me fazendo aqui como uma pessoa, um colega que está fazendo um pedido para a gente ser mais rápido nisso. Porque se a gente for começar a elaborar, o doutor Sérgio já tem alguns anos aí nessa caminhada, e não que os serviços não tenham que se desenvolver, mas eu acho que isso ajudaria muito para a gente não cometer os mesmos erros. E como eu falei, meu medo é que, de repente, a gente receba uma gestante. A gente soube de alguns anos atrás que tinha uma gestante de 38 semanas e foi colocada onde que vai nascer. Então, é essa situação que eu fico preocupado para que a gente possa atender da melhor forma e que nem
todo mundo fique sabendo, porque tem que passar desapercebido, literalmente, essa que seria a intenção. Eu acho que é uma questão que a gente já vem pensando, inclusive dentro da Coordenadoria de Controle de Doenças tem aí um trabalho em potencial para a gente, um time reunido para escrever tecnicamente sobre isso, e vou acatar o seu pedido para a gente pensar nessas recomendações aí, pensando em âmbito estadual, para levar para todas as instituições. Obrigada, doutor Marcos. Paola, você está de mão levantada. Adriana, eu acho que a preocupação do Dr. Marcos é super relevante, mas eu acho que mais do que só a parte técnica, a gente tem que pensar na nossa estrutura física do hospital. Essa mulher trans vai ficar junto com outras, como é que os outros pacientes vão... Tudo isso tem que ser pensado. Como as outras mãezinhas vão encarar isso? No pré-parto, é muito mais complicado. No pré-parto, com o parto humanizado, como é que nós vamos fazer? Então, não é só a equipe, mas a gente tem que cuidar do entorno também. E esse entorno a gente não tem ainda essa experiência. Não sei se o doutor Sérgio tem, mas se ele já pensou em tudo isso e como é que foi a experiência dele. Porque isso foram discussões na nossa capacitação que foram surgindo e que foram questões discutidas e faladas, e como é que a gente vai resolver, por que caminho a gente vai. Então, a dificuldade é mais ainda, doutor Marcos. O entorno também tem que ser considerado, não só os profissionais. Importante mesmo, né? Porque a gente vem de uma cultura de preconceitos, né? Então, assim, não adianta nada ter a equipe toda muito bem treinada se a convivência entre os pacientes vai ser complicada. E ter essa privacidade dentro de um ambiente, às vezes, hospitalar do SUS, às vezes não vai acontecer. A gente sabe disso, né? Então, realmente, acho que pensar em estruturas, mas pensar em estruturas que vão acolher a todos, né? Tipo, de uma forma assim, dizer, olha, eu vou aumentar a individualidade para todo mundo, né? E a gente deve se preocupar, talvez, mais com essa questão nesse sentido, porque a gente também, muitas vezes, vai dar de frente com essa questão do preconceito, né? Eu sou uma pessoa que, assim, no começo, quando a gente atendia os pacientes trans aqui no nossa unidade, no começo eu falava assim, não, tem que ser um dia separado para evitar tumulto. Então, hoje eu já falo assim, tem que estar todo mundo misturado, porque quanto mais contato a população tem com essas pessoas, mais fácil vai ficar a gente introduzir essas questões dentro de outros ambientes. Então, hoje, eu dividi todo mundo, tanto aqui quanto no hospital que eu trabalho. Chegou o paciente trans, se é ambulatório meu, ele vai ser atendido. Então, tá assim, fica totalmente espalhado ao longo da semana, né? E eu acho que esse tem sido um ponto positivo, porque a gente não teve nenhum problema, pelo menos, de briga, confusão, conversa, né? A gente não teve a experiência de ter um homem trans no meio de todo mundo ali para nascer. As nossas experiências, elas vêm das observações de outros grupos, né? Tanto que, assim, no estado de São Paulo, esse parto que aconteceu foi um parto que, tipo assim, reverberou para todo mundo, porque era uma experiência nova para todo mundo, né? Quem tem uma experiência bacana que trocou com a gente outro dia foi o pessoal de Pernambuco, se eu não me engano. Eles têm um serviço de acolhimento muito bacana e eles tiveram, acho que, 4 partos de homens trans no ano passado. Então, assim, poxa, é um número pequeno, mas é um número relativamente muito bom, porque eles podem trocar essas experiências com a gente, trazer como foi essa inclusão. O nosso objetivo hoje é que a gente consiga incluir essas pessoas dentro desse contexto. E hoje, acho que a discussão da fala da contracepção é na prevenção de mortalidade materna, porque se você previne gravidez, você está prevenindo mortalidade materna e até paterna quando a gente for falar do homem trans, né? Mas eu acho que a gente pensar, como colocou o Dr. Marcos, essa questão a nível estadual é muito importante também, né? Eu acho que a gente precisa pensar realmente nessas questões, tanto estruturais quanto de RH aí.
Eu também concordo com você, doutor Sérgio, e falar do entorno, Paola, eu vou estender, vou falar de rede, como é que a gente trabalha as questões pensando no caminhar, né? E pensando num caminhar singular, porque quando a gente fala de ambiência, a gente está pensando em um parto seguro, respeitoso, numa assistência segura e respeitosa, e não excluí-la, não deixar ela longe dos demais. Então, assim, existe muito o medo, né? Da aceitação dos demais, mas tem o medo da violência, né? Como é que eles vão ser tratados dentro das instituições? Então, pensar em boas práticas, eu acho que está dentro das questões de ambiência e não exposição. Eu, como mulher cis, não gostaria de ser exposta no momento do parto, né? Ninguém gostaria. Então, você estar num pré-parto, não quer dizer que eu vou estar exposta. Então, os cuidados que nós teríamos com as mulheres cis, nós vamos ter com as mulheres que estão inseridas no contexto do que está sendo discutido aqui hoje. Mas, de fato, quando o doutor Marcos fala a gente precisa ampliar e ter uma velocidade maior, eu acho que se tem um apoio do Estado, e aí junto com o doutor Sérgio, acho que a gente caminha com maior facilidade. A gente pode pensar isso aí no primeiro trimestre aí de 2023, vou propor para o doutor Sérgio o que a gente pode fazer, para a gente poder levar, e ter alguns lugares piloto, doutor Marcos, isso é muito legal, a gente tem feito isso com alguns DRS, algumas maternidades, propondo aí protocolos, os protocolos de hemorragia pós-parto, a gente vem trabalhando hoje em 8 DRS com capacitações dentro das maternidades e tem dado muito resultado, e essa pode ser uma prática para a gente expandir na questão da transgeneridade, como que a gente alinha aí as questões de políticas de saúde. Uma coisa que a gente até levantou quando a gente fez a aula de pré-natal do homem trans, foi a questão, poxa, mas não é um pré-natal de alto risco. Por que ele precisaria ter um ambiente secundário ou terciário específico para ser acolhido? Talvez nesse momento porque seja onde essas pessoas vão estar preparadas para esse acolhimento, né? Não que a gente deva encaminhar todos porque a gente precisaria de um recurso maior, mas talvez um recurso técnico maior, né? E aí acho que talvez a ideia da Adriana desse projeto piloto, trabalhar treinamento e depois expandir isso para o resto é bem interessante. Eu acho que uma abordagem, um questionamento bem bacana para a gente levantar essa discussão. Viu? Estamos à disposição para o projeto. Adorei, hein, doutor Marcos Tadeu, estava esperando essa fala. Pessoal, mais alguém? Nossa, estamos todos aí sem dúvidas, hein? Sem problemas na rede. Deixa eu olhar o chat. Eu vou aproveitar, então, e fazer propaganda. Isso. A gente fazer uma colocação. Ou com muitas dúvidas. Uma prova do quanto a gente não sabe sobre o assunto. Isso me preocupa. Eu não consegui entender sua fala toda, doutor Marcos. É a prova do quanto a gente desconhece o assunto. Claro, eu acho que é isso, né? O silêncio fala tudo, o quanto a gente não tem preparo, não tem dúvidas, porque não é a nossa realidade, né? Pensar... Mas acho que a gente está no caminho certo, ter o doutor Sérgio falando para o estado de São Paulo, e lógico que nós temos outros estados aqui, mas a possibilidade de levar essa sementinha, né, de nos colocar para pensar o quanto nós precisamos nos aprimorar enquanto gestores, né, e gestores, vocês sabem que eu sempre falo, né, estejamos na alta gestão, estejamos na assistência, no chão do cuidado lá, produzindo serviço e assistência para a nossa população, quanto a gente precisa aí sempre nos capacitarmos, e acho que é isso, agradecer a ideia, doutor Marcos, de se propor a se inserir nesse piloto, eu acho que é um grande passo que a gente dá, e gratidão, doutor Sérgio, por topar tudo que a gente propõe para você, eu falo
para a Carol e para a doutora Elaine, que você está no nosso coração e a gente não te abandona nunca mais, porque a gente precisa muito, muito de você para a gente poder estruturar aí a assistência no Estado. Última chance, gente, mas ninguém vai falar? Enquanto ninguém fala, vou só fazer um convite aqui. Eu coloquei um link, que é um artigo nosso. Eu queria aproveitar porque o Marcos falou da Febrasgo, e a Femina, que é a revista que está associada à Febrasgo, ela achou tão interessante o nosso artigo que ela traduziu ele para o português, e ela vai fazer uma reportagem agora em novembro sobre esse assunto. Então, o nosso artigo ele foi a capa da revista, que é sobre contracepção para a população da diversidade sexual. Então, acho que é mais uma forma de levar essa informação, tá aqui, vai chegar no seu consultório, dá uma lida. Então, assim, são coisas para a gente ir mobilizando cada vez mais essas pessoas e conhecendo essas questões. A gente fez um fluxograma para quem não está habituado a checar contraindicação, indicação de contraceptivo para a pessoa ir fazendo um xizinho e saber o que ela pode fornecer. Então, assim, eu acho que ficou um material bem bacana aí, se alguém tiver interesse em conhecer, eu achei que ficou legal, bem básico. Muito obrigada, com certeza. Eu e o Leonardo vamos copiá-lo e vamos mandar junto com a aula que foi dada hoje para vocês poderem fazer uma leitura no tempo que for disponibilizado para a gente aproveitar essas questões. Bom, então eu vou passar as considerações para o doutor Sérgio. Em nome do grupo de enfrentamento, eu quero mais uma vez agradecer o apoio e parceria de vocês para estar conosco aqui nesse ambiente. A doutora Rossana está de férias, mas nós deixamos aí até a primeira quinzena de dezembro, todas as aulas já estão agendadas. E semana que vem nós teremos uma aula que foi muito solicitada, que vai tratar, deixa eu só pegar, vai tratar das questões na realidade foi um time de anestesistas que pediu para a gente tratar as questões de dentalização, sulfatação, e aí o tema da semana que vem será iminência de eclâmpsia e eclâmpsia no pronto atendimento aos cuidados durante o parto e anestesia. Quem vai abordar é a doutora Fernanda Spadotto e o doutor Fernando Nani. Então, conto com vocês na semana que vem e passo as considerações finais para o doutor Sérgio. Muito obrigada, doutor. Eu agradeço o convite. É sempre um prazer poder conversar sobre esse assunto, um assunto que eu gosto muito e eu sei que ele é carente de informação mesmo para a grande maioria, né? Mas estamos à disposição. Para sempre que precisar, estamos por aí, construindo esse projeto juntos, né? Muito obrigado de novo pelo convite, viu, gente? Obrigada, gente. Tchau, uma ótima semana a todos.